graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer a cada um de vocês que tem aí se inscrito no canal, compartilhado nossos vídeos. Isso é muito importante para que o YouTube reconheça que o nosso trabalho está sendo agradável a alguém. Olha, abençoado, eu creio que você já está vendo aí o tema da nossa live hoje, do nosso vídeo, né? Seja esse tal entregue a Satanás, né? Um tema bastante interessante que hoje nós iremos falar a respeito. Desde já eu peço a vocês aí que fique até o final do vídeo aí para que você tenha um entendimento acerca da graça de Deus, acerca da palavra de Deus que está aqui na Bíblia, né? E peguem também a sua Bíblia e acompanhem na leitura para que não fique só nas minhas conversas. Olha, de repente você se vê diante de um tema tão estranho desse, né? Seja este tal entregue a Satanás, né? Essa passagem está em 1 Coríntios 5, verso 5, que diz assim: seja este tal entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha, abençoado, eu não sei se você faz parte de uma denominação religiosa. Se você fizer, será que você já pediu para o seu líder te explicar essa passagem? Será que você já pediu? Será que ele já explicou para você essa passagem que está na palavra de Deus? Será? Se ele não explicou, peça que ele explique para você, peça que ele te oriente acerca dessa palavra. Não seria estranho para você ver dentro da palavra de Deus uma pessoa entregar a outra a Satanás? Não é estranho? Não parece muito estranho isso para você? E ainda mais, apóstolo da graça, o apóstolo da graça. Quem está dizendo isso não sou eu que estou inventando, é Paulo, o apóstolo dos gentios, que disse: seja esse tal entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É estranho isso, não é? Um apóstolo levantado por Cristo, Cristo ressuscitado, falar dessa forma, né? É muito estranho. Então, abençoado, peça para o seu líder. Não quero aqui maldizer de nenhuma pessoa que ainda faz parte de uma denominação religiosa. Não. Mas peça para o seu líder explicar essa passagem. Vai ser entregue o tal a Satanás. Vai destruir a carne. Mas o espírito vai ser salvo. Interessante, né? Olha, abençoado, peguem as suas Bíblias e acompanhem na leitura. Para que tenham um melhor entendimento acerca dessa mensagem, nós vamos ler o contexto. Nós vamos ler o contexto, que diz assim, 1 Coríntios 5, verso 1, que está dizendo assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver que possua a mulher do seu pai. Estais ensoberbecido e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem comete tal ação. Vamos continuar aqui. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo. O apóstolo dos gentios. Olha o que ele está dizendo. Seja o tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Abençoado, não é estranho para você
vê o apóstolo dos gentios, Paulo, entregar uma pessoa a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tudo bem, salvo no dia do Senhor. Nós sabemos que no antigo pacto, o dia do Senhor era sábado. Mas e aí? Como assim entregar alguém a Satanás? Você já ouviu falar dessa mensagem, pessoal? Olha, essa mensagem, essa passagem aqui, está falando de um jovem que estava tendo um relacionamento com a esposa do seu pai. Estava tendo um relacionamento com a esposa do seu pai. Então Paulo ficou sabendo e disse essas palavras. Palavras essas que poucas pessoas têm explicado aí. Principalmente algumas pessoas que ainda fazem parte de uma denominação religiosa. Volto a dizer, não estou aqui para falar mal delas. Mas é muito estranho você analisar, ver uma passagem dessa e hoje o que mais se prega por aí é diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, quando na verdade não é diabo. Lá está falando do ladrão que não é o ladrão que a gente está imaginando. Algumas pessoas falam, não, ali é porque o diabo entrou naquela pessoa. Não, ali está falando de um pastor que não era pastor. Então, não soa muito estranho para você essa passagem? Como que pode alguém pegar e entregar a outra para o diabo, para que ele seja destruído? A carne. É muito estranho, pessoal. É muito estranho. É de se duvidar quando se toca nesse assunto diabo. Olha, Ivan, você está falando novamente desse tal diabo. Estou, abençoado, falando. Por que eu estou falando novamente? Porque é com esse medo que o sistema religioso vem aprisionando as pessoas com esse tal diabo. Eu tenho vídeo aí no canal falando acerca desse diabo. Vocês pesquisam lá que vocês vão encontrar. Né? A pessoa usa o nome do diabo para fazer coisas erradas. Eu não lembro o nome do vídeo, mas vocês podem estar pesquisando aqui, você vai encontrar. Então, soa muito estranho quando você encontra uma passagem dessa. Como que pode? Como que pode? Olha, vale entender, eu sempre tenho falado que quando nós formos ler a Bíblia, nós temos que atentar para vários aspectos, vários pontos. O quê? Para quem está falando, de quem está falando, para quem serve, nós temos que entender todo o contexto histórico e cronológico. Nós temos que entender também a questão dos costumes, usos e costumes das pessoas da época. Nós não podemos acreditar que a maneira que eles falavam antigamente é a mesma maneira que nós falamos hoje. Não é. A Bíblia, ela é toda cheia de figuras de linguagem. José, certa vez, falou do seu sonho. Falou que a lua e o sol ia se curvar perante ele. Falou do seu sonho. E contou a seus pais. Aí Jacó falou, olha José, que sonho é esse? Que sonho é esse, José? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos curvar diante de ti? O que aconteceu depois? José foi vendido como escravo e se tornou o número 2 na hierarquia de Faraó. Abaixo de Faraó ele era o primeiro. Então, abençoado, eles tiveram uma grande fome no Egito e seus pais, seu pai Jacó mandou seus irmãos ir lá buscar comida. Então, chegaram lá, seus irmãos se curvaram perante José, porque ele era governador e teve que se curvar. Então, volto a dizer, a Bíblia ela é toda cheia de figura e de linguagem. Então, baseado nesse entendimento, nós não podemos entender que esse diabo que o sistema religioso prega, que esse diabo que muitos se falam por aí, ele é literal. Não é. Não é. A mulher e o dragão, eu estou montando aí um estudo, e logo, logo eu estarei falando sobre isso daí. A mulher e o dragão ali é Roma. Não vou entrar nesse contexto. Olha, abençoado, ainda falando dessa questão aqui de
seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, quando você depara com um texto desse, o que te vem na cabeça? O que você analisa com isso daí? O que você pensa? O que você entende disso? Que não é literal. Não é literal. Não é esse diabo que o sistema religioso prega. Não é. Por quê, abençoado? Olha, antigamente, eles entendiam, era a linguagem deles, falar que quando uma pessoa se opunha à outra, ela era adversário, ela era um diabo. E nós iremos ver aqui ainda nesse estudo. Então o que Paulo está querendo dizer, o que Paulo disse aqui, que esse rapaz que praticou tal ato ia ser entregue a um certo diabo para a destruição da carne, mas o espírito continuasse salvo. Por que o espírito continuasse salvo? Porque o nosso espírito, ele nunca esteve em estado de condenação. Ele nunca esteve em estado de condenação. Nós iremos ver aqui também hoje. Então, quando se fala que seja tal entregue a Satanás, ia ser entregue a um adversário, para que essa pessoa ceifasse a sua vida, destruísse, matasse essa carne. É isso que está falando. Não é esse diabo que o sistema está falando, de chifre, que gospe fogo. Não é esse diabo que o sistema prega. E mesmo que se fosse, né? Que diabo seria esse, né? Vai destruir só a carne, mas o espírito seja salvo. Nós iremos falar aqui ainda dessa passagem, que o espírito nunca esteve em estado de condenação. Ok? Então, quando Paulo disse, seja o tal entregue a Satanás, seja entregue a uma pessoa, que aqui a Bíblia não narra quem é, mas adiante nós vamos ver o que pode ter acontecido, que esse tal seja entregue a Satanás para que a carne seja destruída. A carne, porque essa carne aqui nunca vai herdar salvação. Simplesmente o espírito. Olha, nós temos que entender que esse tal ato que esse jovem praticou, tendo relações com a esposa do seu pai, ele é reprovado na lei de Moisés. Ele era reprovado na lei de Moisés. E olha aqui. Olha o que está dizendo aqui Levítico. Levítico 18, verso 8. Olha o que está dizendo. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai. E é nudez do teu pai. É nudez do teu pai. Não sei se você lembra uma passagem que fala, onde fala de Noé que encheu a cara, né? E seu filho chegou lá e viu seu pai naquelas condições e foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado. Mas aqui está dizendo assim, em Levítico 18, verso 8. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Isso não se pode, não se permitir e não se permite ainda nos dias de hoje. Levítico 18, 25. Olha o que está dizendo. Por isso a terra está contaminada e eu visito a sua iniquidade e a terra vomita os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos. E nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. 29. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que fizerem, serão extirpados do seu povo.
É o que aconteceu com esse jovem. É o que aconteceu com esse jovem. Portanto, guardai os meus mandamentos, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós. E não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora vamos voltar aqui, abençoado. Como nós acabamos de ver, na lei de Moisés, quem praticasse tal ato era extirpado do meio daquele povo. Certa vez uma mulher adúltera foi levada até a presença de Jesus. E eles falaram, na lei de Moisés, quando uma mulher fosse pega em ato de adultério, era apedrejada até a morte. Aí Jesus o que disse? Ou seja, na lei de Moisés era uma coisa, mas na graça de Deus já não é mais assim. Então, esse ato que esse jovem praticou era abominável aos olhos de Deus. Então ele tinha que ser extirpado do meio daquele povo. Ele tinha que ser entregue para ser condenado e morto. Isso era inadmissível no meio dos judeus. Eles não poderiam aceitar tal ato. E Paulo chamou a atenção deles. Agora, como que pode, abençoado, a gente pegar alguém e entregar a Satanás? Como que pode? Isso não soa muito estranho para você? Isso não deixa uma interrogação muito grande no seu entendimento? Como que uma pessoa do sistema religioso ia nos explicar isso daí? Como que pode? Como que pode uma pessoa explicar uma passagem dessa? É muito estranho para as pessoas explicar. Como eu disse anteriormente, que o nosso espírito, ele nunca esteve em estado de condenação, como se dizem por aí. Que a pessoa que morrer sem aceitar Jesus vai ser mandado para o inferno e vai perder a salvação. Então, para algumas pessoas que ainda acreditam nessa passagem, e para marcar com essa mensagem que eu vou trazer agora, o que quis dizer, o que disse esse versículo de 1 Coríntios 5:5, eu vou estar lendo aqui Hebreus 2:14. Olha o que está dizendo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Olha, nós sabemos que, nós em graça, sabemos que esse diabo de Hebreus 2:14, que foi aniquilado na cruz por Cristo, era a lei de Moisés. Era a lei, ela que condenava, ela que se opunha, porque Deus é amor. E ela condenava. Deus perdoa e ela condenava. Deus é misericordioso e a lei condenava. Então, esse diabo de Hebreus 2:14 que foi aniquilado na cruz, esse diabo é a lei. Então, quando se diz aqui em 1 Coríntios 5, verso 5, 1 Coríntios 5, verso 5, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, está dizendo assim, que seja entregue a lei, que seja entregue a lei, que a lei seja cumprida, que a lei seja executada em cima desse ato abominável aos olhos de Deus. Porque nós acabamos de ver em Levítico que era abominável aos olhos do Senhor tal ato praticado por quem quer que seja. Então o que Paulo está dizendo aqui, que seja entregue para cumprir a lei em cima desse jovem. Algumas pessoas podem até questionar, poxa, para aí, mas o fim da lei é Cristo, quando Cristo morreu. É verdade, mas o juízo de Deus foi executado no ano 70. Até esse período, muitas coisas
da lei ainda se praticavam. Paulo ainda ia no templo, ele ainda foi no templo orar. Os discípulos de Jesus, depois da morte de Jesus, continuou com alguns costumes da lei ainda. Mas quando você vai lá em Daniel 9:24, onde fala que acerca do fim dos tempos, né? Fim dos tempos daquela época, não para os dias de hoje, que fala 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel, para cessar as transgressões e dar fim ao pecado. E lê Daniel 9:24 a seguir que você vai entender. Então, esse fim por completo da lei se deu no ano 70, quando o templo veio abaixo. O único símbolo judaico era o templo. Jesus profetizou em Mateus 24:2, né? Que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e isso aconteceu. Então, quando Paulo fala que esse tal seja entregue a Satanás, ou seja, que a lei de Moisés se fizesse contra esse jovem que estava tendo uma relação com a esposa de seu pai. E quando nós lemos aqui Hebreus 2:14, é visto como os filhos participam da carne e de sangue. Quem são os filhos? Somos nós, espíritos revestidos de carne. Somos nós revestidos de carne. Por quê nós revestidos de carne? Porque antes que essa terra existisse, nós fomos feitos em espírito. Olha aqui, o que está dizendo aqui? Gênesis 1:26. Olha o que está dizendo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. Ou seja, nesse momento aqui, Deus disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olha, como eu sempre tenho dito nos meus vídeos, nós temos que entender quando que isso foi escrito, quando que algo na Bíblia foi escrito, para quem foi, quando é que foi dito essas palavras, nós temos que levar tudo isso em conta. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, nada havia se feito ainda. Ou seja, qual era a imagem de Deus nesse momento dessa fala? Qual era a imagem de Deus no momento que ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança? Espírito. Deus ali formou os espíritos. Que espíritos são esses? O nosso espírito, que hoje são revestidos de carne e sangue. Quando Deus disse isso, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele formou o espírito, todos os espíritos. Olha, como que eu posso dizer que ali estava sendo formado o espírito e não o homem matéria? Por causa dessa passagem de Gênesis 2:7, que diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bom, nesse período dessa fala, já havia sido feito o planeta Terra. É o que está dizendo aqui. Já havia o planeta Terra. Tanto é que o próprio Deus formou o homem do pó da terra. Formou o homem do pó da terra. Então agora o homem se tornou alma vivente. Alma vivente. E por que eu disse que o nosso espírito nunca esteve em estado de condenação? Qual base bíblica eu tenho para essa fala minha? Base bíblica que eu tenho para minha fala está em Eclesiastes 12, verso 7. Olha o que está dizendo. E o pó volta ao pó, o pó volta à terra, como era,
e o espírito volta a Deus. O que o deu. Agora, abençoado, se nós lermos assim, rapidamente, fica difícil de entender. Mas quando nós lemos mais devagar, podemos entender melhor. Observem bem. Em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Em Gênesis 2, verso 7, Deus formou o homem do pó da terra. Em Eclesiastes 12, verso 7, está dizendo assim, agora lendo bem compassado, bem devagar, para que você entenda. E o pó volte à terra como o era. E o espírito volta a Deus, o que a Deus que o deu. Aí para e analisa. O pó volta. Por que ele volta? Analisa comigo, raciocina comigo. Se você nunca foi em um determinado lugar e vai pela primeira vez, você está voltando ou você está indo? É lógico que você está indo. Mas se você já esteve em um determinado local, então se você for novamente, ou se você é de lá, você está voltando. Por exemplo, eu nasci no estado de São Paulo. Se eu for lá, eu estou voltando à minha terra natal. É assim. Eu nunca fui no estado do Paraná, então eu não posso dizer que estou voltando ao estado do Paraná. E aqui Eclesiastes 12:7 fala assim, e o pó volta à terra. Por que ele volta à terra? Porque ele já era de lá. Porque Deus formou, em Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó da terra. Então ele está voltando para lá. Olha, Ivan, então e o espírito? Para onde vai o espírito? Continua em Eclesiastes 12:7. E o espírito volte a Deus, que o deu. Então, se ele está voltando a Deus, o que o deu, depois da sua partida, depois que alguém morre, é porque ele já esteve lá. E quando ele esteve lá? Em Gênesis 1:26 está dizendo, e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então ele vai voltar de lá. Ele vai voltar. Qualquer um que morrer hoje, todos que morreram depois da morte e ressurreição de Cristo, tem um encontro imediato com o Criador. Não existe essa mais de ficar aí no seio de Abraão, como as religiões pregam por aí. Então, o pó volta o pó, o espírito volta para Deus. Daqui a pouco você pode imaginar assim, mas e os que vão queimar no inferno, abençoado? Inferno, nós temos que entender os costumes da época. Inferno, para aquela época, era sepultura. Era sepultura. Só que o sistema converteram isso aí e fizeram terror na vida das pessoas. Fizeram terror na vida das pessoas. Voltando em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5:5, onde está dizendo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Se uma pessoa perdesse a salvação, essa aqui seria um prato cheio para que as pessoas perdessem. Isso aqui seria um prato cheio para falar, não, essa pessoa já era. Agora existiu sim o filho da perdição. Judas era o filho da perdição. Ele foi criado para isso. Ele veio ao mundo para isso. Isso é fato. Isso existiu sim. Então, todos que morrerem hoje, todos que morreram após a morte e ressurreição de Cristo, têm um encontro imediato com Ele. Tanto é que o ladrão da cruz, ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando estiver estiver no paraíso, no teu reino. Ele disse, te digo hoje que estará comigo no paraíso.
não teve que aceitar Jesus, não teve que fazer nada. Teve que fazer nada. E foi. Ou Jesus é mentiroso. Então essa de alguém perder a salvação, isso é a maior falácia na vida. Agora tem algumas pessoas que falam assim, então eu posso matar, posso morrer. E a maioria das pessoas que dizem isso daí ainda faz parte de uma denominação. Agora as pessoas que estão lá dentro não estão com a mente salva. Por quê? Ainda está contaminada com esses dizeres. Quando você fala para ela isso aqui, eles falam, então eu posso matar, eu posso morrer, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. A pessoa ainda está contaminada. Vamos continuar aqui, abençoado. Vamos lá. Olha aqui. Olha, eu até entendo que algumas pessoas ainda não possam compreender o Evangelho da Graça. Por quê? Fundado nesses versículos que eu vou ler aqui agora. Olha aqui, prestem bastante atenção. Efésios 1, 16 e 17. Olha o que está dizendo o apóstolo do gentil. O mesmo que disse, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne. De 1 Coríntios 5, 5. Olha o que ele disse aqui. Ó. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, quem dá esse entendimento, da forma que eu estou falando aqui para vocês hoje, não é eu, não é nenhuma outra pessoa, não é em curso de teologia, não é em nenhum outro curso, é o próprio Deus. Ele que abre o entendimento das pessoas, para que as pessoas tenham conhecimento da maneira que muitos hoje já têm. É Ele que dá entendimento. Não sou eu. Olha o que está dizendo aqui. Quando você anexa 1 Coríntios 5, verso 5, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, que o dia do Senhor naquela época era no sábado. Aí você pega, junta, anexa com 1 Coríntios 15, 50. Olha o que está dizendo. E agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Ou seja, essa carne aqui, ela não pode subir para a glória. Ela não vai. Ela vai ficar. Ela tem que ficar. Então, Deus não está mais preocupado com essa carne aqui, não. É nós que temos que preocupar com ela. É nós que temos que zelar dela. É nós que temos que zelar. O Espírito Santo de Deus habita em nós. É por isso que nós temos que zelar. É assim que nós devemos fazer. Nós não devemos, porque estamos em graça, ficar misturar liberdade com libertinagem. Não, não é porque hoje a graça de Deus me mostra que todos já somos salvos, que eu vou misturar liberdade com libertinagem. De maneira alguma. De maneira alguma. Olha o que está dizendo aqui. Romanos 8, versos 6, 7 e 8. Olha aqui, Romanos 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, essa carne nossa aqui, ela não aceita as leis de Deus. Por quê? Muitas das vezes o Espírito Santo de Deus grita dentro de nós porque nós não façamos coisas erradas. Mas a nossa natureza terrena grita também querendo fazer as coisas erradas. Porque ela é inimiga de Deus, ela não aceita a lei de Deus, ela não obedece. Ela não obedece às leis de Deus. A nossa carne aqui, nossa carne só quer fazer coisas erradas. Só quer fazer coisas erradas. Não adianta, você pode ser quem for. O mais internado, o mais engravatado, o mais religioso que existe na face da terra, não adianta. Vai chegar um dado momento que a sua vontade é de fazer coisa errada. Isso é fato. Não tem esse nem aquele. Eu não me lembro o versículo agora que fala em Coríntios. Fala assim,
daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não é desse jeito. Por quê, abençoado? Porque segundo a carne, nós somos todos contaminados com as imundícias do mundo. Mas quando nós andamos também, né, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos guie e andamos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não aceita tal coisa. Até porque nós temos que nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. É assim que nós devemos viver. Para algumas pessoas que ainda acreditam nesse tal diabo, né, que veio, segundo aí, veio para matar, roubar e destruir, que não é, lá fala que é o ladrão, né? Eu vou ler 2 versículos aqui, iniciais, os 2 versículos, os primeiros versículos de 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Aí você, na sua casa, com o tempo, leia todo o capítulo dos 2 livros. Você lê todo o capítulo. É a mesma história. É a mesma história. Mas aqui, abençoado, aqui há algo muito sério que eu duvido que você ouviu dessa forma dentro de um sistema religioso. Presta atenção. 2 Samuel 24, verso 1. Olha o que está dizendo. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numere Israel e Judá. Olha aqui, pessoal. Preste bastante atenção no começo dos 2 versículos. Vou ler de novo, só até onde eu julgar necessário aqui, importante. 2 Samuel 24, verso 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Agora eu vou ler o outro versículo de 1 Crônicas 21, verso 1. Olha o que está dizendo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Abençoado, pega esses 2 capítulos, leia ele todinho. É a mesma história. É a mesma passagem. Agora, por que um está dizendo que a ira do Senhor e o outro está dizendo Satanás? Por que está dizendo isso aí? Porque Satanás, abençoado, não é isso que estão sendo pregado por aí. Não é. Isso é invenção dos homens. Algumas pessoas ainda pregam esse tal diabo por não ter conhecimento. Ainda continua pregando, mas um dado momento o Espírito Santo de Deus vai iluminar seus olhos, a sua mente, e você vai ver toda a verdade, que não tem nada a ver. E tem muita gente tendo a mente iluminada e conhecendo toda a verdade. Já tem muita gente passando por isso daí. E vê que esse diabo, que o sistema religioso prega, ele nunca existiu. E tem pessoas aí ricas, pessoas religiosas, grandes nomes aí, que têm conhecimento e não falam a verdade, porque senão vai ficar como um mentiroso aí eternamente. Então ele prefere continuar na mentira. Leia 2 Samuel 24, todo o capítulo. Leia 1 Crônicas 21, todo o capítulo, vai ver que é a mesma história, mas fala de a ira e o outro fala que é Satanás. Por que então, Ivan, que isso está falando que é Satanás e o outro ira? Porque o próprio Deus, em Salmo 37, 20, fala a questão do ímpio. Eu vou pôr na descrição aqui abaixo, em Samuel, fala que o espírito mal da parte do Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí para depois os amados irmãos. Eu não coloquei aqui. Fala, o espírito mal da parte do Senhor. Ué, como assim? O próprio Deus tem um espírito mal da sua parte? E aí, abençoado? Como que fica isso daí? Vamos continuar aqui na leitura aqui. Mateus 16, 21. Esse aqui é uma passagem que muitos aí já têm conhecimento. Mateus 16, 21 a seguir.
Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Abençoado, presta bastante atenção nessa passagem aqui onde diz assim, ó, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha, isso aqui faz toda a diferença na leitura, convinha, era necessário que ele fosse a Jerusalém e padecesse muito e fosse morto e ressuscitasse. Mas Pedro não entendeu. Pedro estava pensando aqui nessa terra, nesse mundo, nesse planeta. Porque ele era desse planeta. Aí, olha o que diz 22, vamos lá. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Olha, ele não entendeu que convinha que Jesus fosse e acontecesse tudo isso aí. Você já imaginou, pessoal? Eu não gosto nem de pensar assim, mas eu vou ter que te falar. Você já imaginou se Jesus resolvesse falar, eu não vou morrer não, eu vou ficar aqui nessa terra aqui? O que seria de nós hoje? O que seria de nós hoje? E é o que Pedro queria, que ele não fosse, isso não acontecesse, que ele não morresse. Mas ele veio para isso. Ele veio para isso. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem tipo compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que Jesus disse. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim. O que ele diz? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, para trás de mim, adversário. Para trás de mim, opositor. É o que Jesus está dizendo. Por que ele está dizendo para trás de mim, Satanás? Porque não era um ser mitológico aí, de tridente, de dente, que gospe fogo. Não era. Que se fosse, né? Se fosse um religioso ali de hoje, dos tempos de hoje, vamos pôr a mão na cabeça de Pedro que o Satanás está nele, vamos orar aqui para ele sair. Jesus fez o quê? Nada. Jesus não fez nada. Ele só falou para trás de mim. Olha, para aí. Como é que Jesus vai mandar o Satanás para trás dele? Para aí. Se fosse um religioso nos dias de hoje, vamos pôr a mão na cabeça de Pedro e tirar esse diabo que entrou nele. Jesus não falou nada disso. Deu foi um puxão de orelha em todo mundo. Olha aqui. Mateus 16, 23. Vou ler de novo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Olha o que está dizendo agora. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ou seja, quais as coisas que são dos homens aqui? As coisas da terra. Não são de Deus as coisas aqui. E a missão de Jesus de Nazaré era as coisas de Deus. Essa missão dada para o homem Jesus de Nazaré são coisas de Deus. Aqui fica bem claro que aquele jovem que Paulo entregou a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, não é esse Satanás que o sistema prega. Era alguém. Por quê? Alguém. Porque aqui, ó, porque nós sabemos que muitas das vezes Deus permitiu que nações guerreassem contra nações e vencesse. Então não pode ser. E não é literal como o sistema prega. Olha a outra passagem aqui também, para você ter uma ideia de que não é de acordo com o que o sistema prega. João 6,70. João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12. Os 12. Jesus escolheu. E um de vós é um diabo. É um diabo. É um? Ele está dizendo que é um. Não está dizendo que entrou um diabo nele. Mas aí algumas pessoas dizem, não, o diabo entrou nele. Não. Era Judas. E por que Judas andou com ele? Tomou Santa Ceia com ele? Né? Vocês não dizem que é Santa Ceia? Judas andou com Jesus, sentou na mesa com Jesus e tomou Santa Ceia. Ali, comendo junto ali. E Jesus fala aqui, ó. João 6, 70 e 71.
Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. 71. Isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Por que, abençoado? Judas estava aqui a serviço do Criador. Judas estava aqui a serviço do Criador. Então, quando Jesus disse aqui, um de vós, não vos escolhido, um de vós é um diabo, ou seja, um de vós é o adversário, é um adversário que vai de encontro, que vai contra. Esse é um diabo. Tanto é que aqui fala de um diabo, falou de Pedro ali, para trás de mim, Satanás. Quando você vai lá em Apocalipse, está falando de diabo. Que tanto de diabo hoje? Quando você vê Hebreus 2,14, fala de um diabo que foi aniquilado. Que tanto de diabo hoje? Você nunca parou para pensar e analisar e desconfiar? Tem que parar e analisar. Porque Hebreus 2,14 fala que ele foi aniquilado. Lá em Apocalipse fala de um diabo. Ué, para aí, ele nasceu de novo? Não, abençoado. Porque diabo é um adjetivo, não é nome próprio. Não é nome próprio. Então, quando está falando ali, em 1 Coríntios 5, que tal jovem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, está se falando, entregue a um adversário para matar ele, executar ele. Exatamente. Porque a lei permitia que tal ato fosse praticado. Nós lemos lá em Levítico que era abominável descobrir a nudez da mulher do seu pai. Era a lei. E tal ato, e tal pessoa tinha que ser estipado do meio do povo. Então esse jovem, ele estava ainda debaixo da lei. Algumas pessoas ainda acreditam, né, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Isso aí é inegável dentro do sistema religioso, né, que eles pregam isso daí e ancora isso aí de todas as formas. Mas eu tenho que contrariar vocês. Quem mata, quem faz todas as coisas é o próprio Deus. E como eu posso provar isso? Não, eu não vou provar. É a palavra de Deus que vai provar. Olha aqui, Deuteronômio 32:39. Para você, abençoado, que acredita que esse tal diabo que veio para matar, roubar, destruir, isso é uma falácia. Olha o que está dizendo, não sou eu que estou inventando. Pega a sua Bíblia, pesquisa aí. Deuteronômio 32:39. Não é eu que coloquei, não sou eu que escrevi isso aqui. Olha só, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Agora vem a bomba. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Mas para algumas pessoas aí, existe um tal diabo aí que escapou da mão de Deus. Aqui não sou eu que estou inventando. Está escrito. Vou ler de novo. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, né? Eu faço viver, eu firo e eu saro. E ninguém há que escape das minhas mãos. Quem tem todo o poder? Quando alguém disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, que cria um diabo e que nunca existiu, esse do sistema religioso fala que o diabo lá faz isso, faz aquilo, ele está associando esse diabo a um Deus. Ele está anexando esse poder. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é soberano. Não tem como eu acreditar nisso. Deus é soberano. Quando você pega e diz que o diabo anda ao derredor, como que esse diabo que o sistema religioso prega, pode andar ao derredor de
7 bilhões de habitantes, sendo que ele é um só. E esse é o que o sistema prega, é um só. Como que pode? Como que pode esse tal diabo que pregam por aí, sempre às 19 horas da noite, horário dos cultos, está em todas as igrejas? Ele é onipresente, onisciente, onipotente? Não tem cabimento. Não tem, Deus não divide sua glória com ninguém. Deus é Deus. E se você duvida que ele é Deus, eu vou ler Isaías 45:7. 45:7. Olha o que está dizendo. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Quem faz todas as coisas? O Senhor. Leio de novo, Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Quando aqui está dizendo, eu formo a luz, por que ele forma a luz? Porque o próprio Deus já é a luz. Então ele desforma, está dizendo, eu formo a luz, ele está formando, dando forma à luz. Quando ele disse, e crio as trevas, criar é trazer a existência. Por isso que ele está criando. Um ele forma, o outro ele cria. Criar é trazer a existência. Eu faço a paz. Por que ele faz a paz? Porque ele é a paz. E crio o mal. Por que ele cria o mal? Porque o mal não existe. Quando ele cria, ele traz a existência daquilo. Isso sim, ele cria. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Todas essas coisas. Aí agora as pessoas dizem, não. A pessoa vai para o boteco e enche a cara de pinho, é o diabo. A pessoa faz rolo com 300 mulheres, 300 homens, é o diabo. Eu lembrei do vídeo que eu fiz e pus lá no meu canal no YouTube. O diabo, um bode expiatório. Porque fica fácil, né? A pessoa erra, foi o diabo, volta chorando, foi o diabo. Aí, belezinha, tá beleza. Depois cai de novo, é o diabo. Cara, tem nada a ver. Tem nada a ver. Para encerrar, pessoal, olha o que está dizendo do Salmo 37:20, que eu falei anteriormente, mas vou falar agora de novo. Mas o ímpio perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Ou seja, isso aqui era antes do ano 70, antes do juízo de Deus. Hoje não existe mais ímpio, hoje não existe mais vaso de desonra, hoje não existe mais filho da perdição. Não existe. Eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito diante de Deus. Filho da perdição, vaso de desonra, eles tinham um propósito na obra de Deus. A obra de Deus está concluída. Nós já estamos no ministério do Espírito, no ministério da graça, no ministério da justiça. Não existe mais filho da perdição, não existe mais esse tipo de coisa mais. Não existe. Então, abençoado, para nós terminar aqui, quando seja o tal entregue, seja esse tal entregue a Satanás, você que ainda está dentro de um sistema religioso, você já ouviu essa passagem dentro da sua denominação, dentro da sua igreja? O seu líder religioso já te explicou isso daí? Se não, peça para ele te explicar. Se ele não quiser explicar, pega esse vídeo e mostra para ele. Pega esse vídeo e mostra para ele. Peça para ele te explicar. 1 Coríntios 5:5. Vou ler de novo, para encerrar. 1 Coríntios 5:5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, no dia do Senhor, no antigo pacto, era sábado. E aí, pessoal? Pede para o seu líder religioso explicar essa passagem para você. Se não, apresente esse vídeo aí. Se você achar que não é convincente a explicação dele, apresente esse vídeo para ele. Ok? Desde já eu agradeço a cada um de vocês.
Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Reconciliados em Cristo. Graça e paz. Graça e paz.